Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É uma bênção nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém? Então vamos colocar a nossa vida no altar, falar com Deus, buscar, aleluia, a sua presença. Ele é lindo, né? E nós só temos que agradecê-lo por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom todo o tempo. O Senhor tem cuidado de nós. É mais um dia que o Senhor tem nos dado para poder viver, para poder curtir, para poder desfrutar desse dia maravilhoso que Ele tem nos dado. Muito bom poder respirar, é muito bom poder estar esperançoso, né, nesse Deus que tudo pode. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos estar orando, clamando, fazendo a leitura da palavra. Nós temos aí então a alegria, né, da salvação do nosso Deus, Ele que tem aí operado em nossas vidas, e nós só podemos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Então, eu quero estar contigo trazendo aí essa programação ela se chama Programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Então vamos estar colocando a nossa vida no altar através da leitura bíblica. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador, também responsável por esse trabalho. Amém? Então vamos estar colocando a nossa vida diante desse Deus aí. Como eu já disse, através da leitura bíblica, hoje nós vamos estar lendo aí Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, eu quero te convidar para nós estarmos fazendo a leitura de Mateus capítulo 25. Também Números 30 e 31 e Jó, capítulo 1 de Jó. Eu quero estar buscando ao Senhor juntamente com você. Amém? Nós vamos estar aí colocando a nossa vida no altar do Senhor através das orações. Eu quero orar contigo também nesse momento. Glórias a Deus. Estou com dificuldade de colocar a transmissão aqui em outra plataforma, mas espero que estejamos aí enviando essa bênção, né, para todas as pessoas que estão aí à nossa volta. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia, Senhor, maravilhoso és. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Vamos então estarmos orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão tem feito toda a diferença. Nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Cuida de nós, ó Deus, e faça com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Olha para cada um de nós, Senhor, escudo nosso, fortaleza nossa, contempla o rosto, ó Pai, do teu ungido, porque vale mais um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar, outro dia, Pai. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, cresçamos no teu conhecimento. Fortalece-nos, ó Pai. Ah, Deus, que as tuas mãos potentes estejam nos ajudando, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Possamos ser uma bênção diante do Senhor. Deus maravilhoso é o Senhor. O Senhor tudo pode, Pai. E nós somos apenas ovelhas, ó Pai, do teu rebanho. Então, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas,
Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades que temos enfrentado. Assim, Pai amado, Pai querido, seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, fazendo com que as nossas famílias, ó Pai, estejam sendo alcançadas, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Nós possamos alcançar, Senhor Deus, aleluia, as Tuas bênçãos, ó Pai, dádivas, Pai, de sermos curados pelo Senhor através do Teu milagre, do Teu sobrenatural. Visita, Senhor Deus, aquele que tem estado, Senhor Deus, em situações, ó Pai, difíceis, ó Pai, por causa de falta, Senhor Deus, de uma porta aberta de trabalho, ó Pai. Então, ó Deus, visita, Senhor Deus, trazendo pão cotidiano. Abre portas, ó Pai, para que os Teus filhos, ó Pai, tenham, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Cuida, Senhor Deus, de cada ministério, ó Pai, aqui representado, ó Pai, pelos Teus filhos e filhas. Opera, Senhor Deus, segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Eu quero fazer bem-vinda aqui Solange, Vilma Guerreiro, Cauã, Exinilda Fernandes, Ciro Bera, Maria Bazinha. Que Deus esteja abençoando aí meus amados irmãos e irmãs nessa manhã. Que o Senhor opere aí maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Eu quero ler com os meus amados irmãos Mateus 25. Às vezes nós trazemos novamente o texto porque a leitura bíblica, ela faz com que nós lemos alguns pedaços, mas é ruim ler pedaços, então aí a gente lê e depois lê novamente para ficar bem, como se diz assim, bem memorizado na nossa cabeça essa palavra tão importante que é a palavra de Deus. Então, novamente nós vamos ler Mateus 25, amém? Depois nós vamos estar indo a mais 2 livros da Bíblia, amém? Glórias a Deus, aleluia. Daniel também seja bem-vindo, Divino seja bem-vindo, Maria Ubelina seja bem-vinda, Nayane, Deus esteja trazendo todos aí debaixo das suas asas, das suas mãos potentes, amém? Então vamos à leitura bíblica em nome de Jesus Cristo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ali ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor, aleluia, que tem guardado a minha vida, guardado a tua vida. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora,
da terra. Chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e ao outro 2 talentos, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então se aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: Entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apacentará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo,
que quando a um desses pequeninos irmãos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe aí, minha diaconisa Darcília. A paz do Senhor Jesus, um abração para ti, saúde. Que Deus esteja aí contigo na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também Hugo, seja bem-vindo. Leonilda, seja bem-vinda. Meu Deus, Maria Conceição, Jacira de Fátima, Maria, aleluia, Maza Rocha, Ziazel Machado, seja bem-vinda. Um monte de pessoas chegando, que Deus esteja abençoando a todos vocês em nome de Jesus, amém? Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de todos vocês, amém? Quero estar indo para o próximo livro da Bíblia, Números. Nós vamos estar indo para Números agora. Números, nós vamos ler o livro de Números no seu capítulo 30 e 31 de Números. Números, capítulo 30 e 31, amém? Números 30 e 31. Djanira, seja bem-vinda também. Glórias a Deus, aleluia. Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, os meus amados irmãos, em nome de Jesus, amém? Números 30, e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com a obrigação se ligar, se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolir no dia em que tal voto ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligada a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes toleu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos. E se a sua obrigação com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolir no dia em que o ouvir e anular o seu voto, e aqui estava a obrigada, como também pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que se ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, o seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe toliu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhes anulou, no dia em que ouviu tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da sua obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo o voto e todo o juramento de obrigação para humilhar a alma do seu marido
o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos, todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhe tem, aleluia, confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, de todo luz anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Amém? Glórias a Deus. Maria Neide, seja bem-vinda. Valdivino, seja bem-vindo. Maria Nazaré Gomes, que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos. Sejam bem-vindos todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Números, capítulo 31. Aleluia, glórias, nome santo do nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todos sempre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás o teu povo. Falou Moisés, aleluia, falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os medianitas, para fazerem vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, e entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Mataram todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e Requem, e Azur, a Ur, a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Moisés disse: Deixaste vir todas as mulheres? Eis que estás fora. Estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem de ânimo, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai a viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. E ao 3º dia e ao 7º dia
vos purificareis a vós e vossos cativos. Também purificais toda a roupa e toda a obra de peles, e todas as obras de pelos de cabra, e todos os utensílios de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia purificará com água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais Moisés, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas de seus pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás a tribo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, dos jumentos, das ovelhas, da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um homem, dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que conheceram, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era da porção dos que saíram à guerra foi o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram dos bois 36.000, e do tributo para o Senhor 72 bois. 72, melhor dizendo. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 71. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés, separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares dos exércitos, os chefes de 1.000, os chefes de 100, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens,
e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos a oferta ao Senhor, cada um o que achou, objeto de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, os sacerdotes, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro e a oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 siclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Shirley, seja bem-vinda. Também Aguinaldo, seja bem-vindo também. Deus esteja abençoando aí também o Miguel. Que Deus esteja aí abençoando também o Vanildo. Que Deus esteja aí operando, na vida de cada amado irmão e irmã. Cida também, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, eu quero convidá-los para nós irmos para o livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse livro abençoadíssimo. Amém? Glórias a Deus. Jó, capítulo 1. Magda, seja bem-vinda. Maria Neide também. Marta, Maria Antônia, todas sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Noélia, seja bem-vinda. Dona Raimunda, Deus esteja abençoando todas as amadas irmãs também. Vamos estar lendo o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este um homem íntegro, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500, jumentas. Era também muitíssima os servos a seu serviço, de maneira que este um homem era maior de todos, os do Oriente. Lerei novamente o versículo 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo os seus servos e servas a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam, ou melhor dizendo, e comeram e beberem, a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que no decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem?
a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua cara, na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as suas jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e derrubou-nos e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso não pecou Jó, aleluia, contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus cuidados para conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado. Nos dê saúde, paz, alegria, prosperidade. Nos dê livramento, Senhor Deus, da bala perdida, também achada, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de todo o mal, ó Pai, o Senhor venha nos livrar. Guarda-nos atrás da cruz de Cristo, esteja nos blindando com teu sangue puro e carmesim que foi derramado na cruz do Calvário. Esteja fazendo com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos durante todo esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para todos meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando vocês, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos.